breve vamos terminar a batalha. Hino 305, igreja, da harpa. E para sempre descansar com Jesus ali no céu. Todos os que são fiéis ao bom capitão, hão de receber lauréis como galardão. Se alguém cansado se encontrar, sem forças para pelejar, o Senhor quer te ajudar a vitória alcançar, o mal vencendo avançar, hinos a Jesus cantai, e da salvação falai, almas ao Senhor levai. Muito breve, breve vamos terminar a batalha aqui, e para sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão, hão de receber lauréis como galardão. A paz do Senhor para nossos amados irmãos, glória a Jesus Cristo. Nossos irmãos também que estão chegando aí na live, Deus abençoe a vida de cada um de vocês, amém? Abre o seu coração. Deus tem uma vitória para a nossa vida nessa noite. Deus tem um propósito em todas as coisas, e nós temos que crer e confiar que Deus está no controle. Deus não perde o controle. Ainda que a situação não esteja como nós gostaríamos, mas temos que confiar nesse Deus. Apesar de quando Deus não tem falhado, né? Deus não falha. Amém? Não. Deus não falha. Deus merece e Ele é digno da nossa confiança. Outro dia, semana retrasada, o Leandro trouxe aqui, na 1:17. Não foi isso? Na 1:17 diz que o Senhor é bom e sabe aqueles que nele confiam. Então, que nessa noite nós possamos saber que breve vai terminar essa batalha aqui. Breve nós estaremos no céu de glória. Breve vai acabar essa quarentena. Breve o Senhor está nos dando vitória também naquilo que nós precisamos. Amém? Glória a Jesus Cristo. Abre o teu coração. Deixa o inimigo te tirar o teu sorriso, tirar a sua alegria, não, meu irmão. Embora eu sei que tem situações na nossa vida que é difícil dar um sorriso. Eu sei, eu conheço bem. Mas quando nós não temos motivo fora da nossa vida, não temos nada que possa dizer sorria, e nós sorrimos por causa de Jesus, é uma vergonha para o inimigo, porque o inimigo faz de tudo para tirar o sorriso do nosso rosto. Mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus Cristo. Amém? A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, e eu quero Deus. Então é isso aí, meu irmão. Vai legando teu coração aí, já vai glorificando Ele. Meus irmãos que estão chegando aí, já vai glorificando o Senhor. É o culto da família,
mas o Senhor salva, liberta, transforma, batiza o Espírito Santo, Ele abre porta, Ele destrói a obra do diabo. Jesus se manifestou para desfazer as obras do maligno, e Ele é poderoso para nos dar vitória. Vamos louvar o Senhor mais um hino, glória. Esse hino aqui, vou louvar para minha mãe, 440. Minha mãezinha está lá em casa assistindo a live. Aleluia. Vamos lá, 440. Pega a sua harpa aí na tua casa. Eu tenho certeza que a sua casa nessa hora é uma igreja. Aleluia. É uma igreja. A tua casa agora é uma igreja. Então abre o teu coração agora. Pega a sua harpa, vamos orar ao Senhor. Pega a sua Bíblia aí, já pertinho de você. Depois desse louvor, nós vamos orar. Amém? Em viver a Cristo firme permanecerás, e a paz após tu sempre seguirás, e ao pé da cruz os seus cuidados deixarás. Faze já o seu o seu poder e os seus dons te dará. De gozo Cristo sim te inundará. Do coração as manchas limparão, fazendo tu pra sempre o seu querer. Queres ir após de Cristo e carregar a cruz? Queres conhecer a paz que dá Jesus? Queres que te guie com a verdadeira luz? Faze já o seu querer, o seu seus dons te dará. De gozo Cristo se te inundará. Do coração as manchas limparão, fazendo tu pra sempre o seu querer. Queres lá no céu os teus amigos encontrar, deves preparar sua vida sem tardar. Queres pra Jesus a tua vida consagrar, faze já o seu querer, o seu seus dons te dará. De gozo Cristo se te inundará. Do coração as manchas limparão, fazendo tu pra sempre o seu querer. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, minha fortaleza, e nele confiarei. Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele cobrirá das suas penas, e debaixo das suas asas estarei seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que for de dia, nem pesca de na escuridão, e nem mortandade que assola o meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque só tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação.
nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao seu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. 1000 cairão a teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à sua tenda. Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Pai, nós estamos entrando na sua presença nessa noite. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas falhas, as nossas imperfeições e as nossas fraquezas. Senhor, toma teu povo nas tuas mãos, ó Pai. Teu povo que, Senhor, agora está ligado no trono da tua graça nessa noite. Senhor, limpa, lava a nossa mente e o nosso coração, nos regenera, nos purifica, nos santifica, tira de nós tudo aquilo que não te agrada, tudo aquilo, ó Pai, que tem impedido o Senhor fazer uma grande obra em nossa vida. Senhor, toma a nossa casa nas tuas mãos, a nossa família, vai visitando agora, Senhor, cada lar aqui representado. Senhor, os irmãos que já estão conosco ao vivo na live, entre em cada lar agora, entra com o seu poder e grande glória. O Senhor, meu Pai, tem dito na tua palavra que aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, e aquele que bate se abre. Oh meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Jesus disse que tudo que pedires ao Pai, em meu nome Ele fará, para que o nome do Pai seja glorificado no Filho. Então nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, vai atuando agora em cada lar, em cada família, em cada lar. Pai, se tem algum laço do adversário, vai desfazendo agora em nome de Jesus Cristo. Se tem um inimigo perturbando esse marido, essa esposa, esses filhos, meu Pai, vai jogando por terra eles agora. Tira da mente todo o dardo inflamado do adversário, tira do coração todo o sentimento de vingança, de ódio. Oh meu Pai, em nome do Senhor, trabalha nos lares nessa noite, joga por terra toda a oferenda, toda a inveja, todo o olho grande. Em nome de Jesus, Senhor, opera nas famílias. A família foi a primeira instituição que o Senhor criou nessa terra. O Senhor fez Adão e disse: não é bom que o homem viva só. Então farei uma disjuntora. Então deu Eva. E aí o Senhor constitui a família. É da tua vontade, é do seu plano que as famílias sejam abençoadas, que as famílias sejam, Pai, rica do teu poder. Então, em nome de Jesus, Senhor, não deixa a serpente, não deixa o adversário nos enganar, não deixa, Senhor da glória, como fez com Eva, não deixa fazer conosco. Abre nossa mente, abre nosso intelecto, nos dá entendimento, nos dá ligação, nos dá, Pai, uma ligação verdadeira com o Senhor, para que não venhamos ser enganados por coisa alguma. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai, toma nas tuas mãos, Senhor, toda a nossa família, a família Iade, a família Iadibel, abençoa os lares, toma todos nas suas potentes mãos. Lá na Iadibel eles estão agora orando. Oh meu Deus, quem ora recebe, quem ora busca, quem ora, meu Pai, tem a sua resposta. Então, em nome de Jesus, Senhor, é na oração que o Senhor vai fazer as coisas mudar. Tudo pode mudar através da oração. É na oração que temos a resposta. O Senhor disse a Jeremias, no capítulo 33, versículo 3: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Jesus orava, Jesus buscava o Pai em oração, e Ele disse que nós também faríamos isso em nome de Jesus, meu Pai. Opera maravilha, Senhor. Abençoa, Pai, essa jovem, esse jovem que estão orando pelos seus pais. Abençoa, meu Deus, esses avós que oram pelos netos. Abençoa, meu Pai, esse enteado, essa enteada, o padrasto, a madrasta. Abençoa, meu Deus, os tios, as tias, os primos, as primas, os irmãos que são de sangue. Salva, liberta, cumpre a tua promessa que o Senhor fez, usando Paulo para
há empecilho para o Senhor quando o Senhor quer operar, meu Pai. O Senhor pega o homem lá das drogas e traz para a sua presença. Tu pega a mulher da prostituição e traz para a sua presença. Tu tira os jovens, meu Pai querido, lá das drogas, da bebida. Tu tira das amizades e traz para a sua maravilhosa luz, meu Pai. Mas te pedimos, salva a nossa família. Traz paz para os lares, meu Deus. Em nome de Jesus, traz paz, traz entendimento. Senhor, como é difícil estar numa casa onde só tem discussão, só tem briga, só tem desentendimento. A pessoa fala A, o outro quer dizer ABC, o outro quer dizer CDFG, e não param, ninguém cede, ninguém dá o braço a torcer, e aí fica uma briga, uma contenda de ofensa, de palavras que vai, de palavras que vem para ferir, e o diabo só gostando disso. Mas nessa noite, demônio, nessa noite tu bate em retirada, nessa noite o fogo do céu te queima, nessa noite o fogo do céu te queima. Ei, meu irmão, ei, minha irmã, começa a orar a sua casa agora, começa a pôr a mão agora na sua casa, aí na tua sala, nesse quarto, na cozinha, no banheiro, começa a pedir para Deus mandar sair agora. Vai saindo todo demônio de confusão, todo devorador do inferno, vai sair da nossa casa agora, em nome de Jesus Cristo. Essa é a tua hora, meu irmão. A autoridade do Senhor na nossa vida, Deus te dá autoridade. Manda sair do teu quarto esse demônio de confusão, a esposa do teu esposo, do quarto dos teus filhos, manda sair agora, em nome de Jesus. Demônio, pega tudo que é seu e sai. Aleluia. Nome de sai por porta fora. Sai de porta fora. Todo demônio de devorador, todo demônio de confusão, todo demônio de discórdia, todo demônio de encrenca, todo demônio que vem trazer picuinha, fofoca, vice-medice, eu te repreendo agora. Sai do nosso lar agora, demônio da inveja, do olho grande, da cobiça, sai da nossa casa, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Nós não podemos comprar nada, não podemos ter nada, que é uma inveja, que é uma contenda, mas está podendo o teu sangue para acabar isso na nossa casa, Jesus. Alabadará. Oh Deus, se tua filha está rebelde, vamos orar agora. Se teu filho está mal criado, vamos orar agora. Se teu esposo começa a te agredir com palavras, vamos orar agora. Se a tua esposa é ignorante, não é carinhosa, vamos orar agora. Vai orando, porque esse demônio tem que cair por terra. A sua casa tem que ser um local de paz, um local de abrigo do Senhor. Então começa você, minha irmã, meu irmão, se põe de pé nessa hora. Não brinca, é sério. Se põe de pé nessa hora e começa a dar lugar ao Senhor. Começa a dar lugar a esse anjo aí. Começa a orar no Espírito para esse demônio cair por terra, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, toca no marido, Senhor, toca na esposa, toca nesse filho, toca nessa filha, toca, meu Pai, no enteado, toca na enteada, toca no padrasto, toca na madrasta, toca na nora, na sogra, no genro, no sogro, no tio, alabanarabás, aleluia, tocando no sobrinho. Quanto sobrinho que causa contenda entre casais, vai jogando por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, vai jogando por terra toda a porta do adversário, fecha a brecha, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que a nossa casa venha ter paz.
abençoa, ó Pai, que ao longo do culto, da live, nossos irmãos possam sentir a sua presença. Olha como é que é, Senhor. Ao longo do culto, tu vais glorificando, tu vais sentir a presença. Ao longo do culto, vai glorificando, porque tu vais sentir a presença, tu vais sentir a paz entrando na tua casa, tu vais sentir Deus atuando, porque os demônios têm que ir embora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh glória! Amém? Eu vou convidar o nosso diácono Jorge. Ele vai trazer o primeiro maná dessa noite. Antes disso, deixa eu ver quem está aqui, Axel. Para a gente poder dar um glória aqui, uma paz do Senhor. Deixa eu ver quem está aqui. Glória a Jesus. Quem está aqui? A irmã Kelly. Olha aí, Pai do Senhor Kelly. Está em casa, Jorge? Hã? Irmã Kelly, Pai do Senhor, é o Breno. Deus abençoe você, Pai do Senhor. Ó, Juliana, que visitinha boa ontem, Juliana. Cadê meu caminho? Deus te abençoe, minha filha, em nome de Jesus. Vitorinha, Deus te abençoe, filha. Cabelo está ali, minha mãe, cabelo está ali. Benção, mãe. Pai do Senhor, Deus te abençoe. Dona Branca, Pai do Senhor, minha irmã. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Irmã Adilson, Pai do Senhor, meu irmão. Irmã Martinha, Eita Glória, Pai do Senhor, querida. Irmã Cláudia, nós vamos orar já, tá? Pela sua mãezinha. Tem essa operação, mãe da sua mãe. Não esquecemos, não, tá? Nós estamos num propósito e vamos orar por ela amanhã, hoje, com essa operação amanhã, irmã Cláudia. Irmã Inês, a paz do Senhor, irmã Inês, glória a Jesus. A paz do Senhor, Edmara. Irmã Lázara, oh glória, Pai do Senhor, minha irmã. Dá um abraço para o meu irmão David Rubens, em nome de Jesus. Quem mais? Nedimar, eu já falei. Beli, Deus te abençoe, Zé Beli. Dá um abraço aí para o Daniel, para todo mundo aí. Marlúcia, aleluia, Pai do Senhor, nega preta. Aleluia, não pode falar isso, nega preta, né? É bullying. Aleluia. Deus, minha mãe está contigo aí, tá? Minha mãe agora está com telão. E ela falou que me bota no telão. Aí eu já sou gordo. Fico mais gordo ainda, mãe. Poxa, mãe. Não tira a foto do bordão assim, não. Benção, minha mãe. Glória a Jesus. Zé Carlos também está aí. Pai do Senhor, Zezinho. Oh, Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus. Edna Muri. Oh, coitado do Paulinho, do Juninho, meu Deus. Edna Muri. Pai do Senhor, Edna Muri. Deus abençoe com a vida. Amém? Oh, glória. Irmã Inês, estou com umas toalhinhas aqui dobradinhas. Está lavada já essa toalhinha? Eu posso usar? Oh, glória. Deus abençoe com a vida, irmã Inês. A igreja está limpinha, a igreja está um brinco. Deus abençoe a sua vida. Vamos ouvir a palavra inicial do nosso diácono Jorge. Tá bom? Deus já está falando. Abre o teu coração aí, tá bom, Jorge? Glória a Deus. Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje é o culto da família. E eu vou entrar aqui, né, na passagem do texto, mas não o versículo de cima. Eu quero dar ênfase lá no versículo 16 depois. Eu traria essa palavra do capítulo 10 mesmo, do 34 ao 36. Mateus 10, 34 e 36. Vai falar aqui sobre família, né? Sobre a escolha de um, né? E a escolha do outro. Mateus 10, 34 até o versículo 36. Amém? Amém, igreja? Já acharam em casa? Amém? Vou ler aqui. Os irmãos, creio que os irmãos já acharam em casa. Versículo 34. Não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque eu vim por indisseção ao homem contra seu pai,
e a filha contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. E assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Amém? Essa palavra está junto com a palavra, pode ser atrás. Essa palavra está junto com a palavra do capítulo 10. Fala aqui que não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. A do versículo 30 e 35 fala: porque eu vim por em dissensões. A palavra dissensão, como Jesus já ensina aqui, né, a palavra que está sendo pregada é a palavra do versículo 16. A palavra dissensão é falta de concordância a respeito de algo, divergência e discrepância. Isso é a palavra dissensão. Porque está falando aqui da família que vai ter essa separação, porque nós, às vezes, estou pregando para cristão, hein? Nós cristãos servimos ao Senhor, mas sempre tem alguém na família que não é cristão. Aí ele fala sobre a espada, né? Vai ter essa desconcordância para poder falar de uma coisa e não falar de outra. Aí o filho às vezes é cristão na tua casa, a mãe e o pai não é, mas aí não pode entrar em discussão, porque ele é servo do Senhor. Então ali vai ter essa divergência, essa separação de alguma palavra ao contrário, um não concorda com o outro, e às vezes a sogra é cristã, o genro não é cristão, aí vai ter essa desconcordância também. A espada já está sendo feita, já está sendo feita a escolha de cada um, a discussão daquilo que você é e que não é. A palavra fala aqui também no versículo 36, é assim, os inimigos do homem serão os seus familiares. Quer dizer que ali vai ter uma briga entre família sobre aquilo que você faz e aquilo que você não faz. Aí você, como servo do Senhor, você vai lá no versículo 16, como é pregado, como que você vai ficar na tua casa, como que você vai agir na sua casa com o seu familiar quando você é cristão e o seu marido não é. Ele entra em discussão com você, com aquilo que você é e que ele é. Aí vai entrar essa palavra do versículo 16. Como que você vai agir? Como lobo, com raiva? Ou vai agir com temperamento agradável, com temperamento calmo? Porque muitos, às vezes, somos cristãos, nós, pai, mãe, nós, às vezes, falamos com nossos filhos, nós agimos com raiva, nós agimos com o esposo com raiva, com a nossa esposa com raiva, porque às vezes ela não conhece a palavra, nós conhecemos, nós devemos ter aqui, né, a palavra que é falada aqui, no versículo 16, com prudência, nós agimos como lobos às vezes. Nós não podemos agir assim com raiva, porque o lobo, ele sempre está com raiva. Ele está com raiva. Se ele vê alguma coisa por ele se alimentar, ele vai lá e ataca com raiva. Nós não podemos atacar. Nós somos cristãos. A palavra é para crente. A palavra não é para aquele que não é crente. A palavra é para nós. Se eu sou crente, a minha esposa não é, o meu filho não é, então eu não posso tratar ele como louco. Eu não posso expulsar o meu filho porque ele é rebelde. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que agir com prudência. Eu tenho que orar para que Deus venha fazer uma grande obra na vida do meu filho e na vida da minha esposa. Se o seu marido bebe, ou se o seu marido está arrumando algum problema contigo, com você, porque você é cristão, não concorda com aquilo que você faz, haja com prudência e com simplicidade. É assim que o cristão tem que agir no dia de hoje. Esse momento da pandemia está tendo muito teste em casais, até no próprio cristão mesmo. Tem teste. Essa pandemia é para teste. Para teste, papai que atura a esposa, papai que atura o filho, para a mãe que atura a esposa, às vezes que atura a sogra, atura o enteado, atura o neto. E essa pandemia está fazendo isso. Mas muitos, às vezes, estão agindo como loucos, estão expulsando os filhos de casa, estão discutindo com o marido, com a esposa, com a sogra, estão batendo nas crianças, estão com raiva o tempo todo, nunca fica calma. Mas aí vem a palavra prudência. E a prudência? Para quem é pregada a palavra? É para cristão, né?
nós somos cristãos, nós temos que ter essa prudência e ter, né, a simplicidade. Porque quando aqueles homens lá, os sacerdotes, trouxeram aquela mulher para ser apedrejada, eles eram cristãos também. Eles conheciam a palavra. Trouxe aquela mulher, mas só trouxe uma mulher, não trouxe um homem para ser apedrejado. E quem estava sentado? Quem estava sentado era Jesus, escrevendo na areia, e ele vai logo naquele que sabe tudo. Vai perguntar, mestre, trouxemos essa mulher, esta é adultério, o que o senhor fala para nós fazermos com ela? Apedrejando, porque a lei é essa. Aí Jesus escreveu no chão, fala com tanta simplicidade e prudência. Aquele que nunca pecou, que atire a sua primeira pedra. Jesus é maravilhoso, hein, irmão? Aleluia. É maravilhoso Jesus, né? Ele manda aqueles homens atirar pedra. Aqueles homens não conhecem a palavra. Aqueles homens agiram como lobos. Eles queriam matar aquela mulher. Queriam apedrejar ela. Agiram como lobos, agiram com raiva. Mas Jesus, o Cordeiro manso da nossa vida, vai e manda: atire a primeira pedra, aquele que não tem pecado nenhum. E aqueles homens todos largaram a pedra. Porque nós não podemos crucificar aquele que não é cristão ou alguém da nossa família, porque nós servimos a Jesus. E Jesus nos ensina a ser prudente e sermos mansos de coração. E é assim que nós temos que agir na nossa casa, no nosso lar, com a nossa parentela, até com o nosso próprio vizinho mesmo. Temos que agir com prudência, irmão. A palavra espada está aqui, né? Espada é porque vai haver uma discordância na tua família, porque às vezes você busca o Senhor Jesus Cristo e Ele não busca, aí você vai se irritar com Ele porque Ele não busca. Não pode ser assim, com o seu filho também não pode ser assim. Haja com prudência. A palavra do Senhor fala que nós temos que agir com prudência e com simplicidade, e nós não viemos ser lobo nesse momento, viemos ser prudente e simples. Assim que Jesus agiu naquela época. Pedro era um homem nervoso, né? Nervoso, chorado, mas ele chorava na hora ali, ficava nervoso. Ele queria agir na hora, mas isso aí era a atitude dele. Ele tinha uma atitude de querer logo resolver, logo foi. Mas Deus amansou aquele coração daquele homem. Jesus amansou o coração daquele homem. Ele aprendeu a ser manso. E assim que nós temos que ser ovelha mansa.